Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela. Em 2 Samuel, capítulo 6. Agradeço a Deus aqui pela vida do pastor Robson e toda a equipe que atende esse trabalho. O Cledson, o Diego, que ministrou oferta, Cleito. Todo esse povo abençoado que fazem um trabalho maravilhoso, que ainda estamos só começando. Nós ainda vamos ver essa igreja na quinta-feira cheia de homens. Amém? Vamos ver o culto de homens aqui lotado de homens, transformados para a glória de Deus. E nós temos uma palavra essa noite, que vem falar sobre a presença de Deus. E essa temática que o Cleito trouxe sobre conhecimento tem muito a ver com isso, porque nós precisamos conhecer a presença de Deus. Nós ouvimos tanto falar de Deus, e andar com Deus, e ter Deus, mas só porque existem alguns pequenos princípios para poder ter a presença de Deus. Você está encapsulado pela presença dele, ou seja, a presença de Deus está com você, aonde quer que você vá, a presença de Deus está contigo. Existem alguns princípios para isso. Não é apenas a gente desejar e acontece, não é apenas pegar com a mão, tem alguns caminhos para fazer. Esta noite, essa noite específica, ela está um ambiente muito espiritual. Não sei se você consegue sentir isso, mas desde que nós começamos a adorar a Deus aqui, com as canções, o Espírito Santo quer fazer algo aqui hoje. Talvez não seja no barulho, talvez seja no silêncio, mas quem sabe Ele quer romper o selo da sua mente, romper as escamas dos olhos, levar nós a entendermos algumas coisas que nós não entendíamos, enxergar outras que nós não víamos, para viver o novo de Deus. Amém? É às 9h30 que eu tenho que encerrar, pastor Robson? É isso? Então tá, temos 45 minutos. Vamos ler o texto então. 2 Samuel, capítulo 6. Você achou? Vamos lá então. Temos aí um bom tempo para nós discorrermos aqui. Diz assim, verso de número 1. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Dá uma abridinha aqui, Moisés, ou Gustavo, não sei, né? Está meio abafado aqui. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Obrigado, ficou bom o som. Verso 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso,
E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E você diz amém? Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que é a primeira vez que vem aqui, muito bom receber você. Temos culto nas quartas, temos culto no domingo de manhã e à noite, e sábado também temos aqui culto de jovens. Pois bem, estamos dentro do reinado de Davi. Davi, ele reinou por um período apenas dentro de um estado, o estado de Judá. E depois, se eu não estou equivocado, depois de 7 anos ou mais, ele então começou a reinar sobre todo Israel. Se nós voltarmos aqui em 2 Samuel, voltarmos 1 ou 2 capítulos atrás, ou ainda nesse mesmo capítulo, de número 6, voltarmos atrás, vamos ver que Davi acaba de ser reconhecido como rei em todo o território de Israel. E a primeira coisa que Davi vai fazer é trazer a arca do Senhor para Jerusalém. A arca do Senhor, a sua sede no tempo de Samuel e dos sacerdotes na época dele, como Eli, que foi o último, a sede dela sempre foi Siló, uma outra região geográfica. Só porque agora a capital da nação de Israel é Jerusalém. Então Davi tem um sonho. A Bíblia não diz, mas a história deixa transparecer que ele desejava muito isso. Como por exemplo, quando eu ser realmente o rei de todo Israel, eu vou trazer a arca do Senhor para a capital desse país que é Jerusalém. E vou instituir ali cultos a Deus. Para que você possa entender, a arca no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. A arca foi dada a Deus, foi dado por Deus a Moisés. E ela é uma mensagem muito densa, é muito complexa, muitas medidas, muitos detalhes. Então o desejo de Davi era trazer a presença de Deus para sua casa em Jerusalém. Acontece que então Davi, ele assume agora o governo, não apenas parcial, não apenas governando o estado de Judá, mas agora governando todo Israel. E então, a primeira coisa que ele faz é montar uma comissão organizadora para ir buscar esta arca. A arca estava na casa de Abinadab, que era um descendente da tribo de Levi. Era um levita, um sacerdote. Porém, até a arca chegar na casa de Abinadab, aonde Davi foi buscar, tem uma longa história até ali. E só a nível de informação, para poder montar a historinha na nossa mente, para entendermos essa mensagem, precisamos voltar até o capítulo 4 de 1 Samuel, um livro atrás, e recapitular a história que conta o roubo da arca do Senhor. Aconteceu que Samuel, ele era um menino, e ele foi deixado no templo pela mãe Ana, e o sacerdote Eli era que cuidava da arca do Senhor, junto com a sua família. Só porque esse sacerdote, ele acabou tendo muitas dificuldades em manter o fogo verdadeiro aceso diante do tabernáculo, diante da arca do Senhor. E seus filhos, Ofni e Finéias, eles ofereceram fogo estranho. E Deus começou a avisar eles, e Deus rejeitou Eli, esse sacerdote. E foi muito triste para a nação de Israel, porque de repente, uma outra nação inimiga, conhecida como filisteus, eles invadiram Israel em um exército de guerra, derrotaram o exército de Israel, mataram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando o mensageiro chega para o sacerdote Eli para dar notícia que o exército filisteu venceu Israel
e os seus 2 filhos estão mortos. A Bíblia diz que Eli era um homem muito gordo, um sacerdote gordo, que ficava sentado na porta da tenda da congregação. E quando ele recebeu a notícia, ele levou um susto, caiu para trás e quebrou o pescoço. No mesmo momento, uma das suas noras, esposa de um dos filhos que morreu, estava grávida. Quando a notícia chegou para essa mulher grávida, que o marido tinha morrido, o cunhado tinha morrido, que Israel perdeu a guerra, e que o sogro caiu para trás, quebrou o pescoço. Então naquele momento ela sente uma dor de parto, e ela dá à luz, e nasce um menino. E o nome desse menino ela colocou de Icabô, que significa foi a glória do Senhor. Se foi a presença de Deus. A criança acabara de nascer. O exército filisteu invade todo Israel, invade a tenda, rouba a arca e leva para o território inimigo. Israel perdeu a referência de andar com Deus. Uma casa perdeu a referência de Deus dentro dela. Um sacerdote que não cuidou de sua casa, não cuidou dos seus filhos, descambou em prejuízos terríveis, não apenas custando a vida desse homem, do Eli, mas custando a vida dos seus filhos, e custando também o direito de governar de Israel, porque naquele interim, os filisteus governaram sobre Israel, escravizaram a nação. Depois Deus começou a levantar juízes, e aí a briga foi grande. Acontece que no capítulo, isso que eu acabei de narrar para vocês, está tudo dentro do capítulo 4 de 1 Samuel. No capítulo de número 5, a arca do Senhor agora então é levada pelos filisteus, a nação inimiga. E os filisteus adoravam um ídolo chamado Dagon, aonde tinha um grande templo de Dagon. Eles agora pegam a arca, que representa a presença de Deus, e eles entram território adentro dos filisteus, chegam na capital dos filisteus, entram no templo de Dagon, pegam a arca da presença da glória de Deus e colocam na frente do ídolo Dagon. E eles festejam a derrota de Israel e a derrota do Deus de Israel. Vão para casa. No outro dia de manhã, quando os sacerdotes de Dagon chegam no templo para fazer os cultos, eles vejam Dagon com os braços cortados diante da presença do Senhor, e pernas. Eles levantam Dagon, colocam as coisas no lugar. Passa mais um dia, na noite seguinte, Dagon agora está com a cabeça cortada, rolada lá na porta, braço cortado, só o tronco ficou em pé. Nesse tempo tão curto que a presença da glória de Deus entrou nessa casa, na casa dos filisteus, que eles roubaram, o Deus de Dagon caiu por terra, diante da presença da glória de Deus. O povo filisteu foram tomados de úlceras, começaram a adoecer. As lavouras começaram a ser tomadas por pragas. Então os governantes dos filisteus chamaram os sacerdotes de Dagon e disseram: o que a gente vai fazer? O Deus de Israel está nos amaldiçoando. Ele derrubou o nosso poste ídolo, está matando o nosso povo, está acabando com as nossas lavouras. Então, vamos devolver a arca para o povo de Israel. Eles prepararam alguns presentes, pegaram 2 vacas, que recém tinham ganhado terneirinhos, deixaram os terneiros presos, cangaram as vacas num carro de boi,
botaram a arca em cima, que representa a glória de Deus, e falaram entre eles: se essas duas vacas forem sozinhas em direção ao território de Israel, então está provado que a presença da glória de Deus aqui na nossa terra causou todo esse mal. É Deus nos castigando, e nós vamos deixar a arca aí. Todos nós sabemos que uma vaca que acabou de parir, ela vai ficar em volta da cria, não tem quem tire ela. O capítulo 5 de 1 Samuel diz que as vacas saíram e foram em direção ao território de Israel, soltas, apenas carregando o carro de boi, e elas foram gritando pelo caminho, berrando. Então os filisteus entenderam que eles tinham feito a maior burragem, roubar a arca dos israelitas. Capítulo 6 de 1 Samuel diz que a arca do Senhor então volta para o território de Israel. Quando ele atravessa a fronteira, que sai da terra dos filisteus e entra na terra israelita, eles entram numa região chamada Bet-Semes, num campo de agricultores israelitas. Quando os agricultores israelitas vejam aquelas duas vacas cangadas, berrando, entrando no território de Israel, eles se aproximam daquele carro de boi, e eles vejam a arca do Senhor ali em cima. Então eles se dobram, se curvam e choram, dizendo: a presença de Deus está voltando para a nossa terra. Chamaram as autoridades, quebraram o carro de boi, fizeram lenha, fizeram uma fogueira, sacrificaram as vacas e ofereceram um altar ao Senhor, pela misericórdia que Deus teve de trazer de volta a sua presença ao povo de Israel. Enquanto isso estava acontecendo, diz o verso de número 19, que o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, por ter olhado para dentro da arca do Senhor. O povo de Israel chorou muito por causa da grande matança. Foi um misto de sentimento. A presença da glória de Deus, a presença de Deus, vamos chamar que é melhor, a presença de Deus acaba de voltar. E o povo de Israel vibrou, porque Deus trouxe de volta o símbolo da sua presença. Eles acabam de sacrificar ao Senhor um culto de celebração, por Ele permitir voltar aquilo que simbolizava a sua presença no meio deles. Enquanto eles celebravam isso, de repente eles foram tomados também por um grito de 70 homens que morreram. Foi um misto de sentimento de alegria com pavor. Verso 20: quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Eles ficaram apavorados. Ao mesmo tempo que eles não poderiam viver sem a presença de Deus, também eles não sabiam como lidar com a presença de Deus. Viver sem ela é impossível. Mas quando ela chega, como é que eu lido? Como é que eu trato a presença de Deus na minha vida? Quais são os princípios para mim lidar com ela e ela não me matar? 70 homens, diz que abriram a tampa, é uma caixa, a arca, tem uma tampa chamada propiciatório. Eles abriram a tampa, tiraram os querubins e olharam para dentro da arca, 70 homens. E eles morreram na hora. A intenção, a motivação que estava por trás desses homens, de olhar para dentro da arca, era apenas a curiosidade de saber como que ela funcionava na sua engenhoca interna. Não tem quando você desmonta um motor, mas na verdade você não sabe lidar com o motor, você só quer desmontar para saber como é que funciona.
a morte desses homens foi causada porque não havia intenção de eles tratar com respeito e desejosos de ter a presença. Eles só queriam descobrir o que havia de segredos dentro dela. Isso é um grande perigo. Quando nós nos aproximamos de Deus, apenas como uma mente, como um campo de pesquisa, a nossa intenção é apenas, talvez, ter um pouco de benefício, saber como é que funciona, mas a intenção do nosso coração não é ter a presença de Deus em nós. Isso pode nos matar. A presença da glória de Deus é o que há de mais santo nessa terra. Então, enviaram um mensageiro ao povo de Kiriat Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor, vem buscá-la. A região de Bet-Seme, a região fronteira, dentro do território de Israel, ficou apavorado. Então eles mandam mensagem para uma outra região de Israel, chamado Kiriat Jearim, montanhosa, e diz: vocês que são mais, vocês que têm levitas entre vocês aí, manda os levitas vir para cá, porque nós não sabemos lidar com a presença. A presença da glória de Deus, a presença de Deus está nos matando. A gente não sabe lidar com ela. E como é triste quando aquilo que nós mais precisamos, se nós não saber lidar, pode nos matar. O meu conselho para todos nós, homens, é que, como sacerdotes, nós venhamos aprender a lidar com a presença de Deus dentro da nossa casa. Porque perder a presença da glória de Deus, perder a presença de Deus dentro da nossa família, é sinônimo de escravidão. Sempre que a presença de Deus sai da nossa casa, sai da nossa vida, logo tem um espírito filisteu para nos escravizar. Também ter a presença de Deus e não saber lidar com ela também é um perigo. E o povo de Bet-Seme gritou e disse: venham buscar, levo daqui, porque a gente não sabe lidar com a presença de Deus. E eu quero fazer a primeira aplicação, começando com uma pergunta: será que nós sabemos lidar com a presença de Deus? Você sabe lidar? Você sabe carregar a presença de Deus na sua vida? Fica a pergunta. Você valoriza a presença de Deus? Ou ela é só mais um artefato de manipulação para os nossos desejos, para a realização de algumas coisas? Você tem a presença de Deus na sua vida? Vou piorar um pouquinho. Você testifica que Deus está em você? Você carrega a presença de Deus? Ou será que o máximo que nós temos de Deus é um conjunto, um feixe de conhecimentos que nos explicaram, que nos ensinaram, alguma meia dúzia de livros que a gente leu e a gente já diz que conhece Deus? Primeiro que para conhecer Deus não é suficiente estudar sobre Ele, você precisa experimentá-lo. Apenas pesquisas e estudar não é sinônimo de conhecer Deus. Você não pode deitar Deus numa maca e fazer uma anatomia dele. Você nunca vai conseguir conhecê-lo estudando, pesquisando sobre ele. Você precisa ter uma experiência com a sua presença. Conhecer a presença de Deus. E depois que você conhece a presença de Deus, como que você lida com ela? Hófni e Finéias ofereceram fogo estranho diante dela. Eli tratou a presença de Deus com nós frouxos. Permitia os filhos fazer o que queriam. E a presença de Deus foi roubada.
Uma pergunta muito pessoal para nós aqui hoje. Primeiro, você identifica a presença de Deus na sua vida? Segundo, como você lida com a presença de Deus? Como você trata ela? Nós tememos a presença de Deus? Temos temor a Deus? Temos zelo por isso? Tratamos com o devido respeito, com o devido carinho, com o devido temor? Ou tratamos a presença de Deus na nossa vida de qualquer maneira? Pois bem, achei essa expressão, vem buscá-la, muito cômica. É como se eles estivessem dizendo algo como isso: a presença da glória de Deus está nos deixando desconfortáveis aqui em Bet-Semes. Vocês, os levitas aí de Kiriat Jearim, responsáveis pela presença de Deus, levam ela daqui. No capítulo 7 de 1 Samuel, do verso 1 ao 2, os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, em uma colina, e consagraram o seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. E a arca permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. Aí chegamos no texto que nós lemos, que Davi foi na casa de Abinadab buscar a arca para levar para Jerusalém. Você entendeu a historinha? Muito bem. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quem era Abinadab? No hebraico, pai da generosidade. Segundo Joséfo, diz-nos que ele era um levita, uma informação bem lógica também segundo a enciclopédia de Champlin. Quem era Eleazar? Eleazar, filho de Abinadab, que foi consagrado a Deus para cuidar da presença do Senhor. Ele foi instruído, ele era de uma linhagem levítica. Os levitas eram que cuidavam do templo ou da tenda da aliança de Deus com o povo de Israel. E Eleazar também se tornou um sacerdote, assim como seu pai, e foi consagrado para cuidar da presença de Deus. Primeiro ponto que eu observo aqui, para manter a presença de Deus na sua vida. Primeiro ponto, tem que haver consagração, separação, purificação. A presença de Deus não vai pairar sobre você, nem sobre a sua casa, nem sobre os seus filhos, nem sobre o seu casamento, nem sobre as suas vacas, nem sobre as suas terras, nem sobre a sua roça, sem antes haver uma preparação para lidar com ela. A presença de Deus em nós e na nossa casa não permanece. Agora, os levitas que tinham o conhecimento de Moisés, dos Pentateucos, não fizeram como o povo de Bet-Semes, que já sacrificaram e já tocaram fogo e já veio um bando de curioso para a volta para ver o que estava acontecendo. Não. Primeira coisa que eles fizeram foi consagrar o ambiente e uma pessoa que iria cuidar da presença de Deus. E Eleazar foi consagrado para isso. Então, senhores, nesta noite, hoje é muito popular as pessoas dizer que tem Deus. Ah, eu tenho Deus na minha vida. Ah, eu tenho a presença de Deus comigo. Ah, não, eu não preciso ir na igreja porque eu tenho Deus no meu coração. Deixa eu corrigir isso. Deus, de fato, Ele ama todo mundo, mas Ele não confia em todo mundo. A sua presença Ele só libera sobre aquele que Ele confia. O fato de você ser amado por Deus não é sinônimo de que Ele liberou sobre você a sua presença. De fato, Deus conhece, Deus ama todo mundo, mas isso não é sinônimo de que Deus está em todo mundo.
Porque Deus só libera a sua presença sobre aqueles a quem Ele confia. Então dizer que Deus está com você e dizer que Deus não está é quase o mesmo efeito. Se uma vez nós não demos a Deus o devido valor à sua presença e demos a Ele voto de confiança, que Ele pode confiar em nós e liberar sobre nós a sua presença. Aleluia. Como que você trata a presença de Deus na sua casa? Será que nós estamos como os levitas, que se consagram, se separam, para poder cuidar da presença de Deus? Como é a sua vida de preparação para manter a presença de Deus? Sua vida de purificação, a sua vida de consagração ao Senhor. Esse é o padrão de Deus para lidar com a presença. Padrão Eleazar. Eleazar é um tipo de padrão divino espiritual. Então a arca chegou na casa de Abinadab, nas colinas montanhosas de Kiriat Jearim, montanhas, lugares bons para fazer culto, para adorar o Senhor, para oferecer sacrifício. Preparar uma pessoa para isso. Você, nessa casa, você é o responsável pela presença da glória de Deus. Que maravilha. 20 anos, a presença de Deus permaneceu em Israel, na casa de Abinadab, porque um homem, Eleazar, foi levantado, separado, consagrado, para lidar com a presença de Deus. E a Bíblia diz que a Bíblia não registra nada durante esses 20 anos de acidente que aconteceu nessa casa, baseado na próxima casa que a arca foi, que é de Obed-Edom, que ficou apenas 3 meses, e ele prosperou muito. Os historiadores tiram a conclusão de que se em 3 meses a casa de Obed-Edom prosperou avassaladoramente, então quanto não prosperou a casa de Eleazar em 20 anos? Quando nós demos o devido respeito, nos consagramos para lidar com a presença de Deus, a presença de Deus nos enriquece. Posso ouvir um amém? Quando existe um princípio, você se prepara, você se consagra, você se separa, então você está apto para lidar com a presença de Deus na sua vida, na sua casa. E se a presença de Deus permanecer ali, ela enriquece você, em tudo que você possa imaginar. Passaram-se 20 anos, então de repente Davi agora se torna rei de todo Israel. E agora Davi pergunta: onde é que está a arca? A arca que foi roubada pelos filisteus, que foi devolvida. E falaram para ele: a arca está sendo cuidada por um sacerdote chamado Eleazar, filho de Abinadab, nas montanhas de Kiriat Jearim. Então Davi agora monta uma grande comitiva, reúne o senado israelita, todas as autoridades, tanto civil quanto religiosa, prepara uma turba de levitas com vários instrumentos, como nós lemos aqui. E eles agora saem em uma caravana de Jerusalém para Kiriat Jearim, para buscar a arca. A Bíblia não diz do que aconteceu, mas a Bíblia também não me impede de pensar. A partir desse momento, quando Davi vai buscar a arca, existe um vácuo, onde Eleazar some. Não existe mais nenhum comentário sobre esse homem. A sua geração vai aparecer depois,
porque a geração dele continua cuidando da presença de Deus. Agora surge um outro personagem, aliás, dois, Uzá e Aió. Outros filhos que surgem do nada, que a Bíblia não traz nenhuma referência que eles foram consagrados a Deus, que eles foram preparados para lidar com a presença de Deus. A impressão que nós temos é que Davi não se submeteu aos regulamentos que Eleazar colocou. E os regulamentos que Eleazar colocou, possivelmente são os mesmos que Moisés deixou em Números capítulo 4. Que existe todo um ritual para mexer com a presença de Deus, para mexer com a arca. E a maneira como Eleazar conduzia a arca, Davi não poderia levá-la daquele jeito. Davi ia ter que esperar mais tempo, ele ia ter que se preparar um processo muito longo para tirar a arca dali. Não podia tirar de qualquer jeito. Só porque Davi tinha pressa em levar a arca, tinha pressa em levar a presença. Então ele, como monarca, ele usa da sua autoridade, já que Eleazar não se manifesta a favor. Então, tem mais filho na casa? Tem. Tem mais descendente de levita? Tem. Quem é? Uzá e Aió. Pode ser esses mesmos, são descendentes de levita? São. Já bateu o gabarito. É o que importa. Como é que lida com a presença de Deus? Tem o jeito de Eleazar. Não, mas do jeito de Eleazar nós não queremos. O processo é muito difícil e nós temos pressa. Tem um outro jeito. Qual? O jeito que a arca chegou até aqui. Como? Carregado em cima de um carro de boi, puxado por uma parelha de vaca. Vamos desse jeito mesmo. Então, fizeram um carro de boi novo, botaram uma parelha de boi na canga, pegaram a arca, colocaram em cima. 1, 2, 3, começaram a tocar os instrumentos, a cantar e a dançar. E pegaram a estrada rumo a Jerusalém. Festa, palmas, música. E então entra Uza na história. Um padrão humano de lidar com a presença de Deus. Quando nós não respeitamos os critérios espirituais de lidar com a presença de Deus e criamos princípios humanos de lidar com a presença de Deus. No mesmo tempo que Eleazar representa um padrão divino em lidar com a presença de Deus, Uza representa um padrão humano de lidar com a presença de Deus. Tinha um padrão para lidar com a presença de Deus, era Eleazar. De repente, surge na história um outro filho de Abinadab, Uza, com os mesmos padrões filisteus para lidar com a arca. Não podemos lidar com a presença de Deus com padrões filisteus humanos. Nós, agora eu estou aplicando que eu tenho 10 minutos, estou encerrando. Nós, pais, temos que ensinar nossa casa a lidar com a presença de Deus. Você tem que ensinar os seus filhos a lidar com a presença de Deus, seu casamento, tudo que leva teu nome, teu CPF, teu CNPJ. E existe um padrão divino para lidar com ela. Não é como nós achamos que deve ser. Não é do nosso jeito. Não é carregado em carro de boi, nem puxado em parelha de boi. Esse é um padrão filisteu. Eles lidam assim com a presença de Deus. Nós, pais, temos que ensinar a nossa casa a lidar com a presença de Deus. Não se lida com a presença de Deus segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões estabelecidos por Deus. Nessa primeira tentativa de Davi trazer a presença de Deus para Jerusalém, até ele aderiu os padrões filisteus de transporte para a presença de Deus. Pode ser que o mundo esteja
aprovando a forma como ensinamos a nossa casa a servir a Deus. Mas e quanto à aprovação de Deus? Pode ser que o contexto social, sociedade na sua volta, aprova a maneira como você lida com a tua mulher, com o teu casamento e com os seus filhos. Mas, e quanto a Deus? Deus aprova a maneira como você tem conduzido a sua casa? Deus aprova a forma como você tem conduzido? Mas eu aprendi assim, pastor. A sociedade vive assim, os meus amigos são assim. Ok, o mundo aprova a maneira como você cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Mas a opinião que conta e vale aqui não é a opinião dos seus amigos, a opinião da sociedade, a opinião do mundo, não. O que conta aqui é a opinião de Deus. Diante de Deus, Deus aprova a maneira como, o tipo de homem que você tem sido? Não é segundo a nossa razão, ou segundo o nosso QI elevado, ou segundo as nossas faculdades. Deus não está nem aí para as nossas faculdades. Deus não está nem aí para o salário alto ou salário baixo que você ganha. Uma bicicleta e um pedaço de avião para Deus é um pedaço de ferro igual. Essas coisas para Deus não movem nada. Ah, porque eu faço assim, porque é assado, porque não sei o quê. Deus não está nem aí para os seus achismos. Diante de Deus, será que Deus aprova o tipo de homem que você tem sido? A maneira como você lida com as coisas de Deus. E quando eu falo coisas de Deus, eu não estou falando a nuvenzinha de glória. Seus filhos são presente de Deus na sua vida. Seu casamento é um presente de Deus na sua vida. A maneira como você lida com os seus filhos que vieram de Deus, o seu casamento que veio de Deus, a sua casa que veio de Deus, a maneira como você está tratando tudo isso, será que Deus aprova? Alguém está me entendendo aqui? Ah, que bom. Os padrões mundanos, em última análise, terminam em morte. Abra seus olhinhos nesta noite. Se você está lidando com a sua família como o mundo lida com a família, conta os dias, porque você vai perder ela. O padrão que você lida com os seus filhos, se é o padrão que o mundo aí fora lida, conta os dias que você vai perder eles. Os padrões mundanos, em última análise, terminam em morte. Sempre que nós usamos os padrões mundanos para tratar aquilo que é espiritual, casa, família, presença de Deus, acaba em morte. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi não quis respeitar o sacerdócio levítico de Eleazar. Ia demorar. Ele tem calma. Ele tem pressa. Então ele usa um padrão filisteu, carro de boi, parede de boi, rápido, pressa, do meu jeito, eu sou a lei, eu sou o governo, eu sou o rei, é eu que mando nessa jossa aqui, tem que ser do meu jeito. Vamos, menino, vamos, família, embarque no carro de boi, vamos. E o final? Morte. O boi trupica, o carro de boi vai tombar, e Uza vai segurar a arca e morre torrado. Agora eu pergunto, quem é o culpado dessa morte? É Uza? Não. É o chefe da casa, que forçou uma situação, usou padrão errado para lidar com a presença. É o chefe da casa. É o chefe da casa que está matando os filhos, porque usa um padrão errado. O máximo que nós conseguimos é impressionar os nossos amigos. Onde está o erro? O erro está aqui, ó, escute.
A primeira tentativa de Davi em levar a arca foi um terrível fracasso, pois os levitas não levaram a arca sobre os ombros. Deus havia dado instruções específicas por intermédio de Moisés sobre como o tabernáculo deveria ser erguido, desmontando e transportando. Haveria. Quem está dando aí, meu filho? Foi tu aí? Por intermédio de Moisés, sobre como o tabernáculo deveria ser erguido, desmontado e transportado. Números 4. Sendo que as peças mais importantes de sua mobília, como a arca, por exemplo, deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas, descendentes de Coate, capítulo 9, verso 20. Quando usaram um carro de boi puxado por bois, seguiram o exemplo dos pagãos filisteus, não as instruções transmitidas por Moisés no Monte Sinai. Temos aqui uma lição bastante clara. A presença de Deus deve ser conduzida da maneira do Senhor, do contrário, não terá bênção. Existe um princípio para carregar a presença de Deus. Existe um princípio para você carregar a bênção de Deus sobre a sua família, nego. Existe um princípio para você carregar a presença de Deus sobre a sua família, Macarine, sobre a minha família. Eu não posso carregar a presença de Deus sobre a minha família como eu acho que deve ser. Os levitas tinham que tomar banho, tinham que colocar uma roupa branca, uma roupa limpa, pura. Eles tinham que fazer 7 dias de jejum. Eles não poderiam, a presença de Deus não era para ser carregada por animais, a presença de Deus tinha que ser carregada pelo ser humano. Ele tinha que colocar no ombro, eles tinham que carregar com muito temor. A arca simboliza a presença, que por sua vez simboliza a bênção. Onde a presença de Deus está, ali está a bênção. Se a presença de Deus não está, a bênção não está. Você quer a bênção de Deus na sua casa? Então atraia a presença de Deus para lá. Mas tem um princípio para isso. Não tem como vender isso. Não adianta você dar um dízimo, uma oferta, você não vai conseguir. Isso não está à venda. Não adianta também prometer, agora eu vou mudar, eu estou mudando, eu vou mudar. Não adianta prometer, não adianta fazer promessa. Existe um princípio para você carregar Deus na sua vida, para a sua casa. Ou nós nos adequamos, ou se nós forçarmos, o final pode ser morte. E o princípio começa com eu e você aceitar a carregar ela nos ombros. Você quer carregar a presença de Deus nos seus ombros? Quer mesmo? Ó, que bonitinho. Então vamos voltar atrás em Josué. O livro de Josué. Quando eles estavam à margem do Rio Jordão para tomar Canaã. Então Josué faz uma grande assembleia extraordinária, e ele lê as leis, e ele convoca o povo, e ele convoca então os levitas, os sacerdotes, para que coloquem a arca sobre os seus ombros, e entrem no Rio Jordão. Então os sacerdotes entram, e quando as águas dão nos joelhos deles, o rio se abre, e todo o povo começa a passar, e a regra era, os sacerdotes ficam parados, com a arca nas costas, enquanto o último israelita não passar, os sacerdotes não pisca, não se mexe, suporta, se der cãibra, se der o que for, porque é a presença do sacerdote ali que mantém o rio aberto para a família passar.
Você quer carregar a presença de Deus nos seus ombros? Você sabe por que tem muita família afundando? Porque o sacerdote não suporta carregar a presença de Deus para manter o rio aberto, para a família passar e entrar em Canaã. Joga. Que Deus nada, que presença nada, que Bíblia nada, que igreja nada, que isso que. E afoga a família no meio do rio. Vou perguntar de novo. Tem macho aqui? Você é macho só para fazer filho? O que definição de macho para você? Como disse o Sylvester Stallone lá, aquele filme lá, esqueci agora. O Rock Balboa, é isso mesmo, né? O mais forte não é o que mais bate, mas é o que mais suporta apanhar. Você é macho? Então você suporta carregar o peso para salvar sua família? Os bois tropeçaram. E já é 9h34. Coloque-se em pé. Já passei 4 minutos. Só ler? Então tá, vou só ler. Pode ficar em pé mesmo, tá? Ei, se tem a presença de Deus, tem bênção. Porque a presença da arca que traz a bênção, a presença da arca que enriquece. Se tem a presença de Deus, tem a bênção. Se não tem a presença de Deus, não tem bênção. Não tem como você comprar, não tem como você pagar, não tem como você dizer, pastor, vai lá em casa, pode levar óleo de regador, ungir. Não adianta de nada. Falar em regador, eu estou que é um canteiro, né? Essa camisa eu ganhei da minha mãe, cara. Não adianta. Se nós não sabermos atrair a presença de Deus e ter estrutura para suportar ela, não adianta, a bênção não virá. Os bois tropeçaram e Uza tocou na arca e morreu. Vou terminar, tá, gente? Nós estamos ensinando nossos filhos a lidar com a arca de qualquer maneira? Ou estamos ensinando a carregá-la? Era um outro ponto que eu iria trabalhar, mas não tenho tempo. Você tem ensinado a sua casa a carregar a presença de Deus? Ou você tem deixado os seus filhos lidar com ela de qualquer maneira? Esse pai teve que sepultar um filho. E a pergunta é, a morte do filho foi culpa do filho ou do pai? Ninguém entendeu nada. Escute, o teu casamento está morrendo. E o casamento morrer, por mais difícil que seja, ainda não é o pior problema. Você sabia que tem coisa pior do que isso? É os filhos perder o lar. Porque quando um casamento termina, quem perde o casamento é você. Mas quem perde o lar é os seus filhos. Aí seu casamento está morrendo. Seus filhos estão em estado de morte. E o culpado quem é? Não é possível que o Espírito Santo errou essa noite. Ele nunca erra. Ele deu essa palavra, ela tem o endereço certo hoje aqui. Talvez não seja para a maioria, talvez seja para um homem só aqui. Mas já vai valer a pena. Receba isso como amor de Deus pela sua vida. Talvez o teu casamento está nota 10. Foi dia dos namorados ontem. Vocês se amaram, está a coisa mais linda do mundo. Cara, que bênção, senta na mesa, come. Mas se tem um homem aqui que está com o casamento arrebentado, você veio ao lugar certo. Atrai a presença de Deus para a sua vida. Que a presença de Deus é que vai trazer a bênção para a sua casa. É a restauração de todas as coisas. Estamos matando nossa casa
pelo simples fato de que não estamos ensinando a ela como carregar a presença de Deus. E isso é responsabilidade do sacerdote. A sua mulher está errada? Tá errada. Ela não é santa. Ela também erra bastante. Ela tem muita culpa nesse negócio. Mas a culpa maior é do homem, porque o homem não ensina. Não é a referência da família, da esposa, dos filhos, de como lidar com a presença de Deus. Se nós lidamos com a presença de Deus relaxadamente, você espera o quê? Que a sua casa, ela é uma repetição daquilo que o sacerdote é? Quais traumas que nossos filhos terão que ser curados por causa da nossa escolha? Essa frase, ela vai como uma flecha a algum coração aqui. Quais traumas nossos filhos terão que ser curados por causa das nossas escolhas? Vou repetir isso. Quais traumas os nossos filhos terão que ser curados por causa da nossa negligência? Nessa caravana de Davi, tinha tudo que um culto tem. Tinha povo devoto, tinha contrabaixo, tinha guitarra, tinha violão, tinha bateria, tinha teclado. Capítulo 6 aqui que nós lemos, chegou a correlacionar os instrumentos com detalhe, para dizer, tinha tudo, cara. Tinha igreja, tinha público, tinha crente, tinha músico, tinha pregador, tinha dança, tinha os principais líderes religiosos. Porém, o padrão de lidar com a presença de Deus era mundana. Tinha igreja, tinha culto, tinha música, Zé, tinha pregação, tinha governo, tinha liderança, tinha rei, mas o padrão de lidar com a presença de Deus era mundana. Me perdoe você que está nos visitando, você que está aqui pela primeira vez, você talvez nunca entrou numa igreja de crente, que você ouve e pega logo isso de frente. Isso talvez não tenha a ver com você, fique tranquilo e volte outro dia. Talvez essa mensagem é mais para homens crentes que estão dentro da igreja, mas estão perdendo a sua casa, estão perdendo a sua família, estão perdendo os seus filhos. O Espírito Santo está sentindo a sua dor, ele está com um desfibrilador na mão, dando um choque no teu coração, para ver se você ressuscita, e você começa a lidar com Deus, como você talvez um dia lidou. Como igreja, às vezes nós estamos assim, temos cara de crente, temos jeito de crente, temos Bíblia de crente, temos culto, temos música, temos tudo, mas o padrão que nós vivemos é um padrão mundano. Alguém está me entendendo? Essa mensagem está sendo gravada? Tá, pastor Richelle, que bom, porque ela merece ser ouvida de novo. Eu não tenho tempo para mastigar toda ela aqui, mas ela precisa ser ouvida de novo. Alguém vai ouvir de novo na internet, no TikTok, no Kawaii, ela vai ser picada essa mensagem. Ei, que Deus abra seus ouvidos. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. Pais, não temos tempo para ser orgulhosos. O diabo não trabalha para fazer a vontade dele, ele trabalha para fazer a nossa vontade. Você não precisa do diabo para se perder, só precisa estar firmado em seu orgulho. Vocês sabem o que afunda um homem? É o orgulho de querer fazer do jeito dele. Você sabe o que afundou Davi na primeira tentativa de lidar com a presença de Deus? Foi o orgulho. Um rei novo começou a reinar naqueles dias, tomou conta de Israel, uau, sem experiência, não foi humilde para ouvir Eleazar, para pesquisar na Torá como é que se lidava com a presença de Deus. Pegou logo um método mais fácil, filisteu, bota um carro de boi, bota boi, vamos lidar desse jeito. Não quis ter paciência de carregar a presença de Deus nos ombros. Orgulho.
de um homem inexperiente. Depois que a gente ferra tudo, parece que só pedir perdão não é mais suficiente. Porque a gente ouve assim: você teve tanta chance, por que você não fez diferente? Agora vai custar. Davi passou uma vergonha, gente. Davi foi envergonhado perante a autoridade, perante a congregação, perante toda a nação de Israel. Davi se frustrou. A arca de Deus matou Uzá. A festa se tornou num velório. Então veio agora os levitas legítimos, pegaram a arca do Senhor, levaram para a casa de Obed-edom, guardaram ela. E agora a arca sendo lidada com um padrão espiritual, tudo que chegava perto da arca prosperava, porque o padrão, existe um padrão de Deus para lidar com a presença dEle. Não queira lidar com aquilo que é sagrado com padrão humano, mundano. Sua família a sua família é um pedaço do céu. Casamento é uma revelação da eternidade. É o que há de mais sagrado na terra. Você não pode lidar com casamento, com uma aliança, com filhos, com um padrão mundano, macho. Existe um padrão de Deus para lidar com isso. E o nosso orgulho vai ferrando tudo que a gente quer fazer do nosso jeito. Homens, temos que ensinar os nossos filhos, nossa casa, o padrão correto de carregar a presença de Deus. Essa palavra está queimando dentro de mim, gente. Homens, temos que ensinar os nossos filhos o padrão correto de ter intimidade com a presença de Deus, o padrão correto do relacionamento com a presença de Deus. Quantas mulheres vão passar na sua vida? Quantos filhos dos outros você vai terminar de criar por causa do seu orgulho? Em vez de lutar para restaurar o seu e ficar com os seus filhos, outros homens vão terminar de criar os seus filhos e você vai criar o dos outros. Você acha que isso é o padrão de Deus? É lógico que não. Salve as suas exceções. Entenda o que Deus está falando aqui essa noite. Desenvolva o respeito, o temor, a reverência, a maneira correta de lidar com a presença de Deus na sua vida. Traga isso para dentro da sua casa. Ensina seus filhos, a sua esposa, o seu casamento, enfim. Traga eles para esse contato de comunhão com a presença da glória de Deus. Insira eles dentro desse ambiente, a viver com Deus, a ter relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com a presença, saber lidar com Deus, saber lidar com a presença de Deus. Ensina a sua casa a fazer isso. João e Apocalipse, eita! Vou até desligar para mim não cavocar mais. João em Apocalipse, ele foi lançado numa ilha chamada Patmos. O que tem em volta de uma ilha?
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você estiver com Deus, se você carregar a presença de Deus, se você trazer isso para sua casa, não tem águas que vai separar você do principal relacionamento. João estava numa ilha, isolado de todos os outros relacionamentos. Não tinha ninguém naquela ilha a não ser animais ferozes. Mas João libera uma pérola e ele diz: o mar já não existe. Porque o principal dos principais relacionamentos existia com ele. Se você manter um relacionamento verdadeiro com Deus, e você trazer isso para dentro da sua família, pode acontecer de haver separações com outros ciclos de convivência, mas o relacionamento com Deus é o maior de todos os relacionamentos, e os outros já não importa mais. Você não vai sentir mais saudade da galera do bar, da galera do futebol, embora não tenha problema jogar bola, mas às vezes alguns só levam para o caminho errado. Esse relacionamento com a presença de Deus, o mar já não vai existir mais, porque o principal relacionamento, essas águas não vão separar. A minha mente gira, eu não dou conta de tanta informação dentro do meu cérebro. Eu tenho que parar para organizar os meus pensamentos. Eu não vou continuar, porque senão nós podemos estragar isso aqui, e a janta deve estar esfriando. Tem algum homem nesta noite que entendeu essa palavra? Responde para mim. Eu estou muito errado, gente. Eu como pregador estou perdido. Pode me falar se eu me perdi. Agora, se você viu Deus nessa palavra, pelo amor da tua casa, não seja orgulhoso. Reconheça que você está botando tudo fora, e que você precisa resgatar Deus na sua vida, e você precisa compreender que o que você sabe de Deus é muito raso, que os livrinhos que você leu e o cursinho que você fez é muito raso. Você não conhece Deus. Deixa Ele entrar na sua vida esta noite, e receba dele mesmo o padrão correto de lidar com Ele. Não queira lidar com as coisas de Deus com um padrão mundano. Obrigado pela sua paciência comigo. Se você quer, saia do seu lugar e venha aqui na frente, e nós vamos orar. Leandro, pode ministrar. Se você tiver saúde para dobrar os seus joelhos, é materialização da nossa humildade. Tudo que a tua casa, que a minha casa precisa, é de um homem que se levante e saiba lidar com a presença de Deus dentro dela. Somente em ti, não vou ser abalado. Espero que você não se assuste com os meus gritos. Nós não temos problema nenhum em uma torcida de futebol e todo mundo ficar gritando. Eu não estou gritando para você entender, eu estou gritando porque eu fico angustiado. Deus, levanta homens que saibam lidar com a tua presença, Senhor. Ajuda os meus irmãos, ajuda os meus amigos, ajuda todos nós. Aqui nessa noite ninguém é melhor do que ninguém, a começar por mim. Eu sou o pior, eu sou o que mais preciso.
Me ajuda, Senhor, a lidar, Senhor, com a tua presença dentro da minha casa. Não deixa eu perder os meus filhos, não deixa eu perder o meu casamento, a minha família. Ajuda todos nós, Senhor. Ajuda esse coração que está batendo. Pode ministrar, Leandro. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e eu vou Nós liberamos isso sobre a vida do teu servo. Liberamos isso, Senhor. Liberamos isso, liberamos essa palavra para o teu servo. Liberamos essa palavra. Vamos orar, Diego. Liberamos. Somente em ti, não vou ser abalado. Santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre Em nome de Jesus. olhos, Senhor. Salva muitos casamentos nessa noite. Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Teu nome, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Em nome de Jesus. Ora cantará, suria cantará, chorobia cantaraia. E os anjos clamam, Santo. Aleluia. Toda a criação, Ministra, ministra. Santo, exaltado. Continua ministrando na vida do teu irmão. Os pastores estão orando, colocando as mãos. Oh, nos ajuda, Senhor. Ajuda o Leandro, Senhor, a cuidar da família dele. Ajuda o Zé. Ajuda o Eliezer. Ajuda a mim. Tem misericórdia de nós. Oh, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Os anjos e os anjos. Coisa mais linda ver esses homens aqui de joelhos na presença de Deus. Toda a criação. Na região da Mestre, Sombrio, Santa Rosa, Balneário Gaivota, há homens prostrados diante de Deus. Há homens de joelho clamando pela presença dEle. Pra sempre. Oh, aleluia. E o teu povo canta. Levante a sua mão. Santo, sim ao Rei
Segura os instrumentos. Sempre serás santo, santo pra sempre. Os anjos e os anjos cantam santo, toda a criação. Pode chorar, meu amigo, não tenha vergonha de chorar, não. Exaltado és, santo. Aqui é o lugar de macho chorar. Santo pra sempre. Oh! O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Não tem psicólogo que dá jeito em nós. Se isso aqui não mudar você, nada mais muda. Sempre serás santo, santo pra sempre. Jesus está ensinando a você ser um homem. Você pode se colocar em pé, você que está aqui na frente, para receber um abraço dos pastores que estão aqui. Vamos lá, pastores, liderança. Dá um abraço nesses caras que choraram aqui na frente. Tu és santo, e santo pra sempre. Dá um abraço de homem espiritual. Libera uma palavra aí. Nem tudo está perdido, diga aí. Tu és santo, santo e santo pra sempre. Alguém abraça esse querido aqui, ó. Só tu és santo e santo. Isso, pastor pra Angelos, Douglas. Santo tu és. Você que está aí de pé aí, dá um abraço aí, Tuel. Abraço, é isso, cara. Ou tu é tão macho que não gosta de abraçar homem? Ah, machão. Dá um abraço de homem de Deus aí, cara. Santo, santo e santo pra sempre. Oh, santo pra sempre. Obrigado, E santo pra sempre. levanta a sua mão. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Senhores, boa noite. E até o próximo encontro.